Bom dia, bom dia pessoal. Estamos agora no capítulo 4 de Números. Vamos ler a palavra do Senhor. O título é Deveres dos Coatitas. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 será todo aquele que entrar neste serviço para executar algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partido o arraial, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu de cobrir e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por cima lhe porão uma cobertura de peles finas e sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão o pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as galhetas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois, estendendo em cima deles um pano de carmesim e com a coberta de peles finas, o cobrirão e lhe porão os varais. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espivitadores e os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem. Versículo 10. E envolverão a ele todos os seus utensílios na coberta de peles finas e o porão sobre os varais. O 11. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e com a coberta de peles finas o cobrirão e lhes porão os varais. Tomarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário e os envolverão num pano azul. E o cobrirão com uma coberta de peles finas e os porão sobre os varais. Do altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com que o servem: os braseiros, os garfos, as pás, as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de pele finas e lhe porão os varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático e contínua oferta dos manjares e o óleo da unção. Sim, terá a seu cargo todo o tabernáculo e todo o que nele há, o santuário e os móveis. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas. Isso, porém, lhes fareis para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas, para que não morram. Então, aqui era todo um cuidado, né, do que pegar. Só podia pegar essas coisas que foram definidas aqui. Então, agora vamos ler os comentários.
Os comentários diz assim: filhos de Coate. Esses filhos de Coate aparecem em primeiro plano por causa dos cargos que exerciam em relação ao tabernáculo. Eram responsáveis por todos os vasos sagrados. O quarto capítulo nos lembra de a variedade de dons e de deveres na Igreja de Deus, em Efésios 4, versículos 7 a 12, e 1 Coríntios 12. Há trabalho para todos, e por isso devemos nos animar ao serviço. E há um serviço especial para cada um, que deve nos tornar humildes com respeito à nossa posição na obra. O caráter do Deus a quem servimos, para que não morram. Ele diz no versículo 20, né? Em Hebreus 12, 28. Vamos ler aqui, Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28 diz assim, 8, 28 e 29 diz assim: Por isso recebemos nós um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com toda reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então aqui nós devemos ter cuidado, né, de entrar na presença do Senhor. Como entrarmos na presença do Senhor, né? Então aqui fala sobre o capítulo 4 fala sobre essas coisas, né? A variedade de dons que Deus dá a cada um, que nós devemos respeitar cada cargo da igreja, né? Desde o zelador até o pregador, porque todos são importantes, né? Algumas pessoas que acham que é menos importante, mas não, todo o trabalho para o Senhor é importante, não é isso? O é esse, né? A variedade de dons e de deveres na igreja de Deus, que está em Efésios 4, 7 a 12, nós já vamos ler porque é uma leitura um pouco maior, e também Coríntios 12, o capítulo todo. Então, há trabalho para todos, né? Isso. E o segundo é o caráter de Deus a quem servimos. É um Deus que é santo, né? Então, nós devemos também nos aproximar dele em santidade. A idade, né, que dizia aqui que era de 30 anos para cima, né? Esta idade é de força física ideal para as obras dos coatitas, que era o de carregar e montar os tabernáculos. Então, eles tinham que ser pessoas fortes, né? Não tinha como ser nem antes de 30, nem depois dos 50, né? O 4, nas coisas santíssimas. O equivalente dentre os cristãos é um ministério de tempo integral, dedicação à oração, à palavra de Deus, à consolação e inspiração dos fiéis à adoração. Então, nós sabemos que nós temos nossa vida diária, né, nossa vida cotidiana, de lutas, de várias coisas que nos tiram, né, de viver no caminho, no caminho não, de viver diretamente lendo a palavra, né, em oração, mas o ideal realmente seria que nós pudéssemos, né, estar o tempo todo realmente nos preparando, né, como os missionários que vivem para isso, né, seria maravilhoso. O nono diz: o candelabro aponta para Cristo, a luz do mundo. Então, quando a gente lê o nome candelabro no Velho Testamento, a gente tem que lembrar que está, né, referindo-se a Cristo, que está lembrando, apontando para Cristo, né, que Ele que é a luz do mundo. O 11 diz: o altar de ouro é o altar do incenso, poderá simbolizar a oração. Já foi falado aqui várias vezes, né, que o altar do incenso pode ser simbolizado a oração, tanto dos crentes como de Cristo em favor dos seus. Então aqui é uma alusão maravilhosa, né, que é o incenso, a oração. Do altar é o altar de bronze para os sacrifícios. O 15. Nas coisas santas não tocarão. Não pode haver contato entre o homem pecaminoso e as coisas sagradas de Deus. Enquanto estamos na carne, há uma barreira entre nós e o além, né?
1 Coríntios 15, 50. Vamos ver o que diz 1 Coríntios 15, 50. 1 Coríntios 15, 50. Diz assim: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então aqui ele está falando, né, que por isso mesmo ninguém jamais viu a Deus. Então assim, por causa do nosso sangue, né, que é pecado, nós nascemos no pecado, né, nem a carne nem o sangue virão a Deus. Por isso nós vamos ser transformados, né, em corpos incorruptíveis para podermos chegarmos, né, no céu. Então aqui ele está falando que o nosso sangue, nossa carne, ela é corrupta, né? Ela traz o pecado nela. Então a gente só pode ver a Deus depois que fomos purificados, né? Fomos transformados. Aqui eu falo sobre os vivos serão transformados. Então nós seremos transformados para poder chegar a ver a Deus. Aleluia, glória a Deus. E também tem João 1,18. João 1,18. Vamos ver o que aqui está escrito em João 1,18. Está escrito assim: Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, ninguém jamais viu a Deus, né? Mas Deus revelou Cristo para nós. Aleluia. Glória a Deus. Os versículos 16 e 18 diz assim: Eleazar, filho de Arão, herdeiro do sacerdócio do seu pai, do qual eram descendentes todos os sacerdotes de Israel. O capítulo 28, capítulo 20, versículo 28. O 16º versículo pode ser comparado com o ofício do ministro. Pelas suas exortações, tem que despertar o fervor dos seus ouvintes, para que aceitem a iluminação do Espírito Santo, compare o azeite da iluminária. E o 2 é o ofício do ministro, despertar um volume de oração incessante na igreja, como um incenso aromático, né? Orações. 3 é privilégio do ministro ensinar o povo a conhecer a Cristo como o pão da vida para ele, no sentido da alimentação espiritual diária e também no sentido do sacrifício único e suficiente pelo pecado, fatos que se podem comparar com a contínua oferta dos manjares. 4. O ministro deve pôr o povo em contato com a sabedoria que vem dos altos céus, né? Está em 1 João 2, 27 a 29. Vamos ler. 1 João 2. 1 João 2. 1 João 2, 27 a 29. Diz assim: A unção do Espírito Santo. Quanto a vós outros, a unção dele recebeste, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina a respeito delas, de todas as coisas, é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que também ele se manifeste. Quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não vos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, né? Então, está falando aqui da justiça, da unção do Espírito Santo. Aí continua aqui o
o versículo, né? Almejando uma santificação sobrenatural, que está em Gálatas 5, 22 a 24. Uma santificação sobrenatural, não é? A santificação, ela não é uma coisa natural, é sobrenatural, que vem, o Espírito Santo vem nos encher a cada dia. Gálatas 5, 22 e 20 a 24 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, eu amo esse versículo, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se servimos ao Espírito, se servimos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixeis possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então aqui é um grande ensinamento para nós, né? Aleluia, glória a Deus. Aí, aqui continua dizendo, né? Comparável ao óleo da unção, né? Então, o 5, o ministro é responsável por todas as coisas relacionadas com a igreja, o tabernáculo de Deus, e tudo que nele há. Está escrito em Atos 20 e 28. Atos 20 e 28. Atos dos Apóstolos 20 e 28 diz assim: atendei, pois, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Ele está falando aqui sobre os pastores cuidar das suas ovelhas, né? Porque a gente sabe que há realmente pessoas querendo tirar, né? Desviar as pessoas que realmente seguem a Cristo, mas o pastor tem esse dever de cuidar, né? De pastorear, de estar dando cuidado, né? Então, é maravilhoso isso. O versículo 18 diz: isso significa que Moisés 18 diz assim: não deixareis que a tribo das filhas dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas, né? Isso significa que Moisés e Arão devem evitar que estas famílias caiam em pecado, impedindo-as de terem contato com as coisas sagradas. Semelhantemente, o crente deve estar pronto a evitar ocasiões de tropeço aos seus semelhantes. Então, nós devemos estar cuidando, né, dos nossos semelhantes para que eles não caiam, né, em tentação. Então, vamos para Marcos 9:42. Marcos 9:42 diz assim: a palavra do Senhor nos ensinando, né, como devemos andar. Diz assim: e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e lhe fosse lançado no mar. Então, aqui está falando que a gente não deve fazer tropeçar o nosso irmão, né? Grande pedra, pedra de asno, muito maior do que aquela puxada à mão. Tão grande é o amor de Deus para com seus filhos que o suicídio seria melhor atitude do que alguém provocar o afastamento de um deles da fé salvadora, né? É tremendo isto. O 23 diz: entrar neste serviço da idade de 30 anos para cima até aos 50 será todo aquele que entrar neste serviço, né? Então, o hebraico pode significar combater este combate, que nos faz lembrar as palavras de Paulo, aplicou a vida de um missionário, a luta contra as obras de Satanás, né? Que está em 2 Timóteo 4, 6 a 8.
as quais Cristo veio para destruir, que está em 1 João 3:8. Aleluia, por isso, né? Vamos ler aqui 1 João 3:8. 1 João 3:8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, né? Então nós não devemos viver em pecado, embora sejamos pessoas que nascemos no pecado, né? Temos a natureza pecaminosa, mas não devemos viver pecando, né? Então, que Deus abençoe a leitura lida. Vamos ler ainda mais o versículo 28, que está falando sobre as famílias dos Gersonitas, né? Não, nós vamos ler ainda o 21, né? Deveres dos Gersonitas, Ainda vamos ler. Então, vamos ler o 21 agora. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Então, aqui, agora vamos contar famílias de Gerson, né? Da idade de 30 anos para cima até os 50 será todo aquele que entrar neste serviço para algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço das famílias dos Gersonitas, para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles finas que está sobre ele, o reposteiro da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço, e servirão em tudo quanto diz respeito a estas coisas. Todo o serviço dos filhos dos Gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes determinareis tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos Gersonitas, na tenda da congregação. O seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Então, aqui era o versículo que eu ia ler, o 28, né? Este filho de Arão era o superintendente de todas as coisas físicas do tabernáculo, assim como o outro filho sobrevivente, Eleazar, era o herdeiro da parte espiritual do serviço religioso, o sacerdócio das ofertas. Então, aqui estava falando sobre cada cuidado de cada um, né? Agora vamos ler os deveres dos filhos de Merari. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima até os 50 contarás. Todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Isto será o que é a sua obrigação, levar segundo todo o seu serviço na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo, os seus vitrais, os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, as colunas do pátio em redor, as suas bases, suas estacas e suas cordas, com todos os seus utensílios, e tudo o que pertence ao seu serviço, e designares nome por nome os objetos que devem levar. É este o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Então, aqui, vamos ler o 31. Os filhos de Merari ficaram incumbidos das coisas que ligavam as partes do tabernáculo, fazendo a unidade harmoniosa, né? Agora vamos ler o 34, que é o número dos coatitas. Moisés, pois, e Arão e os príncipes do povo contaram os filhos dos coatitas, segundo as famílias,
e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50. Todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.750. São estes que foram contados as famílias de coatitas, todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Então, aqui foi o número dos coatitas, né? Nós vemos. Agora, os números de Gerson. Os que foram contados dos filhos da casa de Gerson, segundo sua família e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.730. São estes os contados da família dos filhos de Gerson, todos que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandado do Senhor. Então, aqui, os filhos de Gerson. Os filhos de Gerson, aí, os que foram contados. Este ato constante de numerar, enfatizar o fato de que Deus conhece cada indivíduo do seu rebanho e tem cuidado dele. Também nos ensina que a obra de Deus se calcula e se planeja com grande exatidão, né? Vamos ler Lucas 14, 28. Lucas 14, 28 diz assim a palavra do Senhor: Pois qual de vós, pretendendo construir uma árvore, não se assenta primeiro para calcular e a dispensa e verificar se tem os meios para concluir? Então, aqui está falando que nós devemos também, na casa do Senhor, né, fazer cálculos, ver o que pode ser feito, né? Maravilhoso. Nosso Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes e também nos orienta que também nós devemos cuidar, né? O número de todos os levitas aqui vai ser de todos, porque foi cada um separado, né? Coatitas, Merari e Gerson, e agora vai ser contado os números de todos os levitas, né? Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa dos seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e de levarem cargas na tenda da congregação, os que deles foram contados foram 8.580, segundo o mandado do Senhor por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados como o Senhor ordenara a Moisés. Então, aqui nós vemos o número de cada tribo, né? Aqui foi a tribo de Levi. Muitas pessoas, imagine essa multidão de gente para cuidar das coisas do tabernáculo. Então, imagine que esse tabernáculo era muito grande, né? Era muito grandioso. Agora nós vamos ler o capítulo, o versículo 46, que diz: Os príncipes de Israel, os líderes civis, tinham interesse na distribuição dos levitas, já que estes obreiros religiosos representavam a nação inteira nas coisas espirituais. Então, era muita gente para ser contada, né? Aí aqui no 48 diz: o número dos levitas foi 8.580, aparentemente muita gente para o serviço religioso. Entretanto, cabia-lhe o cultivo espiritual de todas as tribos. Sua grande missão era servir ao Senhor no meio do seu povo.
Nota-se aqui a distribuição criteriosa do serviço da casa de Deus. No Novo Testamento também se vê essa preocupação no serviço do Senhor, né? Que está em Efésios 4, 11, versículo 11 e 12. Efésios 4, versículo 11 e 12. Efésios 4, versículo 11 e 12 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres, todos com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, né? Então, para a edificação dos membros, né, que é o corpo de Cristo. Então, a gente vê aqui também o cuidado de Deus no Novo Testamento, né? Para ser tudo muito determinado, né? Uns para apóstolos, outros para profetas e assim vai. Agora entramos no versículo, ou no capítulo 5, e a gente vai ler daqui a pouco, né? Voltamos daqui a pouco com o capítulo 25, ou capítulo 5. Vamos orar, finalizando aqui o capítulo 4, né? Amado Deus, querido Pai, obrigada, Senhor Deus, por mais um dia de leitura na Tua presença. Abençoa, Pai, a Tua palavra lida, que possa entrar em nossos corações e fazer diferença na vida das pessoas, Pai querido. Em nome de Jesus, eu te oro, Senhor, e te agradeço por este dia maravilhoso. Em nome de Jesus, amém.